Programa Diálogo Sem Fronteira de hoje tem a satisfação de receber o professor Carlos Américo Pacheco. Professor, seja bem-vindo. Tudo bom, obrigado a você e os espectadores aqui. O professor Carlos Pacheco, ele tem uma formação ímpar e transdisciplinar, porque engenheiro eletrônico pelo ITA, depois migrou para diversas outras áreas e hoje é professor aqui no Instituto de Economia, com uma trajetória no Ministério em Brasília, secretário de Ministério, uma larga experiência, em especial no campo da ciência e tecnologia, e justamente esse é o nosso tema de hoje, professor Pacheco. No momento em que o Brasil está entrando assim, no cenário internacional, despontando como uma potência emergente, como é que nós podemos falar, em termos gerais, da política de ciência e tecnologia do Brasil nos últimos anos? Bom, Pedro, eu acho que tem várias dimensões sobre a política. Talvez seja... primeiro começar talvez a dizer por que ela é importante. Eu acho que talvez fosse isso. Eu acho que se a gente hoje há um razoável consenso entre os economistas, por exemplo, de que o Brasil vai crescer razoavelmente nos próximos anos. Depois de controlada, feita a estabilidade da economia, superado o problema da inflação, etc., o Brasil tem condições de crescer a taxas mais altas nos próximos 15, 20 anos. Isso é muito positivo, mas não quer dizer que todos os nossos problemas teremos resolvido. A gente vê no dia a dia uma série de problemas tipo infraestrutura, congestionamento, déficit de portos, aeroportos, etc. Nós vamos crescer porque nós temos uma série de commodities e matérias-primas, alimentos que o mundo demanda, vamos ter petróleo do pré-sal, então nosso crescimento é mais ou menos certo. O problema é que provavelmente a gente cresça de uma forma a gerar empregos não tão qualificados ou não tão bons que paguem salários melhores. Para fazer isso, nós vamos ter que aumentar muito a produtividade, ou seja, quanto cada um produz em termos por um determinado tempo de trabalho. Só tem um jeito hoje no mundo de se aumentar a produtividade, que é inovação tecnológica. Quer dizer, como é que as empresas fazem para aumentar a produtividade? Elas lançam produtos novos, elas introduzem tecnologia nova, etc. Se o Brasil quiser ter um futuro decente de país desenvolvido a médio e longo prazo, o esforço em inovação tecnológica vai ser um esforço decisivo do ponto de vista do que nós vamos ser no futuro. Não é que a gente não possa crescer, mas a gente pode crescer de uma maneira pouco brilhante, vamos dizer assim, gerando empregos não tão qualificados, salários menores, etc. Se nós quisermos continuar com a melhoria da distribuição de renda e dos salários, nós vamos ter que ter muita produtividade. E produtividade no mundo hoje, na verdade, é inovação tecnológica. Essa questão do desenvolvimento do país, e em particular ligada à ciência e tecnologia, lembra-nos muito a questão de outros países comparáveis. A Coreia, há 40 anos, e o Brasil, com uma situação muito parecida, talvez até o Brasil em posição vantajosa, e, no entanto, o grande desafio lá foi justamente a educação e o desenvolvimento científico e tecnológico da Coreia, nesse período que o Brasil ficou um pouco para trás. Então, eu te perguntaria, assim, em termos de políticas públicas, né, de como organizar o sistema científico e tecnológico e mesmo produtivo do país para que nós possamos fazer isso. Quer dizer, quais são as discussões sobre essa questão de políticas públicas para isso? Você lembrou bem o caso coreano. 30 anos atrás, 40 anos atrás, a Coreia era um país pobre e bem mais atrasado que o Brasil. Os coreanos mandavam delegações ao Brasil naquele período para aprender com o Brasil como fazer, né? Coisa impressionante. Eles fizeram duas coisas extraordinárias. Eles fizeram um apoio grande ao desenvolvimento tecnológico da indústria e um esforço extraordinário na área educacional. Nós temos muita coisa a fazer em termos de políticas públicas. A base de tudo na verdade, o esforço educacional. Nós ficamos a desejar em muito o nosso sistema educacional. É um sistema que nós sabemos que é um sistema débil, frágil, tanto em termos quantitativos como em termos de qualidade do ensino. E no que diz respeito à formação de ensino superior, à formação em áreas de ciência, engenharia, nós estamos numa situação muito ruim comparado com o resto do mundo. Mas eu podia dizer o seguinte, que existem dois grandes tipos de políticas públicas para isso. As políticas educacionais, que são a base de tudo, formar gente qualificada,
seja no nível médio, seja no nível superior. Há muito o que fazer no Brasil nessa área, porque o nosso déficit é enorme. E a segunda coisa é a questão do desenvolvimento tecnológico da indústria. Se nós quisermos ser um país desenvolvido, nós vamos ter que fazer um esforço muito grande em se aproximar da fronteira tecnológica no que diz respeito à indústria nacional. A gente pode dizer o seguinte: o Brasil não vai ter chance nos próximos 20 anos de liderar um número imenso de áreas, mas talvez a gente tivesse chance de liderar 4 ou 5 grandes áreas no mundo. Talvez a gente devesse fazer um esforço grande de fazer políticas que concentrassem o esforço nas áreas em que a gente pode ser líder mundial. E tentar seguir a fronteira tecnológica de forma rápida em outros setores. Quer dizer, uma política focada, focar algumas áreas que o Brasil poderia ter uma projeção no campo científico e tecnológico. Mas assim, acho que as pessoas conhecem alguns exemplos de sucesso do Brasil. Um exemplo de sucesso do Brasil é, sem dúvida, a agricultura brasileira. É um exemplo mundialmente conhecido de sucesso. Ela requereu muito esforço, fala-se muito da Embrapa, etc., mas talvez se esqueça de que nós criamos um conjunto de universidades agrícolas, copiando o modelo americano nos anos 20, nos anos 30. Nós temos várias dessas universidades espalhadas pelo Brasil. Mais ou menos 2/3 dos pesquisadores que trabalham em agricultura no Brasil estão em universidades e 1/3 na Embrapa. Então, a Embrapa mais essas universidades fazem diferença. O Brasil publica, em termos internacionais, a melhor qualidade da ciência brasileira é exatamente em agricultura. Nós publicamos muito mais em agricultura do que em qualquer outra área. Ou seja, nós temos uma ciência boa, temos um setor produtivo avançado. Então, no passado nós apostamos nisso e deu certo, como apostamos um pouco no setor aeronáutico com a Embraer e apostamos em petróleo com a Petrobras. Tem algumas áreas que o Brasil tem chance e lidera. Agora, esse tema específico da agricultura como fronteira tecnológica bem sucedida do Brasil já há tempos, me leva a uma pergunta que tem gerado muita discussão entre os estudiosos das políticas industriais, políticas de desenvolvimento, que é justamente o fato de que o dilema de se apostar muito, se investir muito no campo da produção agrícola, no momento em que isso significa que nós estaríamos talvez deixando de lado a indústria e a produção com maior valor agregado. Como é que poderíamos, ao mesmo tempo, levar o desenvolvimento agrícola como uma das bandeiras, mas sem abandonar os outros aspectos, até porque a população rural brasileira é muito pequena? Você tem razão, mas veja bem o seguinte, quando a gente fala em agronegócio, a gente está falando de uma coisa cujo 10% deles fica na área rural, 90% fica fora da área rural. O Brasil é muito competitivo em produzir grãos, em produzir proteína animal, a custos muito baratos e muito competitivos no mundo. Fazer só isso é pouco. Na verdade, nós gostaríamos muito de agregar valor a isso, no sentido de tirar proveito da nossa competitividade nessas áreas para fazer mais com isso. Eu vou dar 2 exemplos aqui, por exemplo. Na área animal, de proteína animal, alimentos, etc., há um enorme crescimento do mercado mundial e cada vez mais as empresas brasileiras precisam se preocupar menos em vender carne de baixa qualidade para o mercado mundial e mais em oferecer soluções para a indústria alimentar do mundo inteiro, ou seja, chegar até a gôndola do supermercado, produzir alimentos processados e com isso, na verdade, agregar valor às exportações e diferenciar seus produtos. No que diz respeito a toda a agricultura de matérias-primas, é evidente que o Brasil tem vantagens em custo, tem vantagens em disponibilidade de água, tem vantagens em disponibilidade de sol e solo, etc. Mas ser só um exportador de grãos não é vantagem, tá certo? Então, uma coisa que sem dúvida vai ditar muito o futuro do Brasil é toda a aplicação, na verdade, de biotecnologia na agricultura, de produção de energias renováveis, mas indo para frente na dimensão produtiva. Tem uma expressão hoje que se usa muito, por exemplo, de uma coisa nova que se chama química verde. O que é a química verde? Química verde, na verdade, é você usar matérias-primas renováveis para produzir plásticos, materiais compósitos, tudo o que se chama de alquímica, etc. Usar
Há várias alternativas tecnológicas em discussão no mundo hoje, se você vai produzir a partir do açúcar ou a partir do etanol, tá certo? Qual é a melhor trajetória para fazer isso? Mas o mundo vive hoje um esforço enorme de superar matérias-primas fósseis, petróleo, não renováveis, por uma química completamente nova, que seja mais sustentável do ponto de vista ambiental, tá certo? E que gere, que é resultado do esforço de desenvolvimento da biotecnologia. Nós temos oportunidades grandes no mundo nos próximos anos. Uma delas está acoplada a usar essa nossa base de recursos naturais, de agroindústria, de matérias-primas, para construir, na verdade, uma indústria que seja uma indústria de alta tecnologia, líder mundial, em alguns poucos setores em que talvez a gente tenha chance de liderar. E um desses é essa química verde. Isto demonstra que há uma necessidade de um sistema nacional, digamos, que englobe as universidades, órgãos como a Embrapa e outros institutos de pesquisa. E a pergunta que se faz é se esse tipo de institutos e de articulação com as empresas privadas, ela tem quais os entraves que nós encontramos nisso? Porque muitas vezes o Brasil tem figurado como até produtor de muita pesquisa acadêmica, estrito sensu, doutorados, por exemplo, mas por outro lado, a aplicação em ciência e tecnologia, desenvolvimento aplicado pelas empresas ainda é muito baixo, por parte das empresas privadas. Como podemos superar esse, digamos, entrave que, em relação a outros países como a Coreia, é muito gritante? A gente tem uma expressão para isso, a gente diz que o sistema de ciência e tecnologia no Brasil desempenha bem, o setor privado mal. A gente diz que tem uma simetria no sistema de inovação. Isso é verdade, mas é uma verdade que a gente tem que ponderar pelo seguinte, as empresas brasileiras inovam em função do que o mercado exige que elas inovem. As empresas não inovam porque o governo quer que inove, ou porque os acadêmicos, os professores querem que elas inovem e façam tecnologia. Elas inovam para competir no mercado. E as empresas brasileiras estão inseridas num contexto econômico que é muito ruim. Tá certo? Nós estamos com uma taxa de câmbio hoje de 1,5 e alguma coisa, etc., em relação ao dólar. Nós temos a maior carga de juros do mundo, uma da carga tributária de 40%, uma infraestrutura hiperdeficitária, portos que não funcionam, aeroportos que não funcionam, estradas congestionadas, etc. Então, uma burocracia excessiva, etc. Então, as empresas respondem ao ambiente econômico, elas inovam. Então, elas não desempenham bem, não. Mas, assim, porque boa parte das empresas brasileiras competem numa parte a sua competição está muito mais baseada em marca, em posição no mercado, do que em tecnologia. Então, nós precisamos de fazer duas coisas. Fortes políticas de apoio à inovação no setor privado, mas simultaneamente tentar corrigir um pouco esses defeitos crônicos da economia brasileira, que não são de hoje, são eternos. De burocracia, carga tributária, juro elevado, câmbio valorizado, certa infraestrutura que não funciona. A gente não deve ser meio autista ou meio ingênuo de achar que basta cobrar que as empresas façam mais tecnologia, como se isso fosse acontecer. A gente tem que olhar para o ambiente econômico do Brasil e dizer assim, infelizmente, nós temos que corrigir muitas coisas simultaneamente a cobrar e estimular que as empresas brasileiras façam mais inovação tecnológica. Mas eu sou relativamente otimista, eu acho que nós temos um longo caminho pela frente, né, no sentido de corrigir esses problemas sistêmicos do Brasil, que o Brasil funciona mal. Mas, ao mesmo tempo, como nós vamos crescer, como o mercado brasileiro tem crescido muito, como o Brasil é atrativo para um conjunto de investimento, nós temos um enorme potencial pela frente. Um potencial que tem a ver com o tamanho da economia brasileira. Nós seremos, nos próximos 20 anos, sempre estaremos entre as 5 maiores economias do mundo. E se nós soubermos fazer o dever de casa na área da educação, soubermos tirar proveito de um mercado desse tamanho, nós seremos um protagonista. Não em tudo, mas em algumas coisas que nós soubermos selecionar e seguirmos com relativo esforço, fazer dessas umas prioridades, tipo ou a química verde, tipo a aeronáutica mesmo, que nós temos boas empresas, ou outros setores em que nós temos um mercado extraordinário. Nós somos o terceiro mercado de cosméticos do mundo. Mas nós exportamos 10% do que o México exporta de cosmético para o mundo.
As empresas brasileiras até descobriram um bom filão, exploram a biodiversidade brasileira, a marca Brasil, a Amazônia, etc. Mas assim, nós não somos relevantes no mercado mundial. Nós podemos ser, deveríamos ser. Nós somos muito bons em agricultura, tá certo? Somos um dos principais mercados de máquinas agrícolas do mundo. Mas nossas empresas não exportam máquinas agrícolas. Nós construímos usina de álcool com uma tecnologia que poucos países dominam. Mas nós perdemos concorrência internacional de usina de álcool para os indianos. Então tem algumas outras coisas que o Brasil poderia pleitear ser um líder mundial. Em máquinas agrícolas, em vacinas para a área animal e medicamentos, porque nós temos o maior rebanho do mundo e somos o líder mundial em carnes, tanto de frango quanto de pecuária. Temos bons laboratórios. Temos bons laboratórios, etc. Então, assim, se nós tivéssemos proveito, na verdade, dessa base de recursos naturais e focalizássemos algumas opções, como a área de renováveis, como energias renováveis, como a cadeia alimentar, na área de animal e como máquinas, implementos agrícolas, etc., seria possível fazer uma trajetória mais de sucesso. Mas para isso a gente precisava ter um esforço grande de concentrar atenção nessas coisas além da área educacional. Isso não é muito simples, porque talvez nosso maior defeito em termos de políticas públicas era a falta de coordenação. O governo brasileiro é grande, mas ele não é um Estado forte no sentido coreano ou chinês. Ele é um Estado grande. É diferente de um Estado forte. A impressão de que a carga tributária aqui é muito alta, que o Estado é muito forte. Não, o Estado é grande, mas a capacidade dele de coordenar ações e de se coordenar a si mesmo é muito pequena. É um Estado muito fragmentado, com baixa capacidade de coordenação, baixa capacidade de implementar coisas que tenham resultados. Olha, professor Pacheco, acho que saímos aqui todos mais otimistas depois de ouvir a sua fala, porque percebemos que, a despeito de todos os desafios que encontramos, o Brasil tem perspectivas muito positivas e agradeço muito a sua participação hoje aqui. Obrigado. Isso é um prazer. Eu sou particularmente bastante otimista com relação ao Brasil. Otimista no sentido de que o futuro do Brasil, de crescimento e de inclusão social e de progresso, eu acho que é um futuro, digamos, quase certo. Não quer dizer que isso esteja tudo resolvido, porque a quantidade de coisas a fazer para poder melhorar isso é imensa. Eu acho que os exemplos todos aí que nós vivemos no dia a dia, das dificuldades de coordenar ações de governo, construir uma infraestrutura que preste, melhorar o sistema educacional, são imensas. Mas são desafios próprios do desenvolvimento, assim, são dores do parto, vamos dizer assim. E é saudável que a gente seja estimulado por esses desafios para fazer políticas públicas melhores. Bom, com essas palavras tão positivas e incentivadoras do professor Pacheco, nós convidamos a todos ao próximo Diálogo Sem Fronteira.